Ora bem, então vamos utilizar daqueles clipes de vídeo que eu partilhei convosco. Vamos utilizar stock. Vamos utilizar este que diz Green Screen 28292. Perdão. Deixa-me só aqui. Dê-me só um minuto. Portanto, como eu estava a dizer, vamos utilizar este vídeo que diz Green Screen 282 qualquer coisa. E vamos utilizar uma imagem estática que se chama previsão do tempo PNG. Ok? Portanto, estes dois ficheiros. Vocês desculpem qualquer coisinha, mas isto não está fácil. Não está bem fácil deste lado. Ora bem, o que é que eu quero? Quero colocar esta apresentadora da meteorologia com este mapa de fundo e quero que o mapa se vá deslocando à medida que ela vai apresentando aqui o estado do tempo. Para isso eu vou ter que utilizar aqui um conceito que é a extração de uma cor e transformar essa extração numa transparência. Okay? Ou seja, todo este fundo opaco que aqui está, que é de uma cor uniforme, eu vou ter que extrair isto e transformar isto numa transparência, ou seja, retirar tudo o que está opaco e transformar em transparência. E portanto isto é o princípio da extração do chroma key. Eu vou começar por colocar as coisas na timeline. E é independente se eu faço isso na página de corte ou na página de edição, é um bocado indiferente, num lado ou no outro. E portanto vou começar por colocar o mapa na minha timeline. E agora vocês vão dizer assim: mas o mapa tem um formato e o vídeo, portanto a imagem estática tem um formato e o vídeo tem outro formato. Mas nós já vamos adaptar isso tudo, ok? Já vamos adaptar tudo isto. O que é que acontece? Como este vídeo está sobreposto a este aqui é que vai ter tudo o que está em cima, tem sempre predominância, ou seja, é aquilo que se sobrepõe àquilo que está em baixo. Isto funciona como se fosse uma folha de papel, uma série de folhas de papel. Não é? Se eu tiver uma folha de papel, eu estou a ver o que é que ela tem. Se eu colocar uma folha de papel em cima, eu deixo de ver a folha de papel que está em baixo. E aqui é a mesma coisa. Portanto, se eu colocar agora outro vídeo aqui em cima, eu vou deixar de ver este. Acho que isso é uma coisa que toda a gente já entendeu. Vamos aqui agarrar noutro qualquer. Aqui do stock. Pode ser este. Portanto, se eu adicionar aqui uma pista de vídeo, okay, tenho aqui, vamos andar com isto para baixo, tenho aqui duas pistas de vídeo. Se eu agora colocar este vídeo por cima, bem, eu estou a ver este e deixei de ver estes dois. Obviamente, quando a minha cabeça de leitura ultrapassar aquele clipe, vai mostrar o que está por baixo e por consecutivamente. Ok. Então, o que é que eu preciso de fazer? Vamos. Existem várias formas de fazer isto. Esta não é a forma mais correta, é a forma mais rápida e mais fácil de aprender. E é utilizando a página de correção de cor.
Eu vou passar para a página de correção de cor e na página de correção de cor ela vai mostrar o vídeo que está selecionado. Se não tiver, eu posso selecioná-lo à vontade, não tem problema nenhum. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou alterar absolutamente nada nisto. Vocês podem não estar a ver isto da mesma forma que eu estou a ver. Isto, aqui no meu caso está dividido em três. Tenho esta parte com rodas de cor, tenho esta parte com estas ferramentas aqui e tenho esta parte com estas ferramentas aqui. Normalmente aquilo que eu tenho é aqui está selecionado o Parade e o Parade é esta forma de ver as coisas. Ou seja, o que isto me está a dizer é a quantidade de pixels vermelhos que existem, quantidade de pixels e a posição deles verdes que existem e a quantidade de pixels azuis e a posição deles onde eles estão. Posso ter isto em forma de onda, posso ter isto em vetoroscópio, em que tenho aqui a minha roda de cores, posso ter isto em histograma e posso ter isto em cromaticidade. Normalmente eu tenho isto em parede, em que está dividido pelo RGB. Não é importante agora o que é que isto me diz, o que é importante é o que é que nós vamos fazer para extrair isto aqui. Se vocês repararem, cá em cima, eu tenho aqui uma coisa que diz Styles, mas eu posso desligar isto, não é importante para agora. Mas tenho aqui deste lado esta coisinha que está ligada a dois pontos. Um ponto verde, que depois tem um traço, que vai ligar aqui a uma seta verde, e depois tenho um quadrado verde que sai e depois vai ligar aqui a um ponto verde. Portanto, isto é o caminho do meu vídeo. Este aqui é o meu input, ou seja, é aquilo que está selecionado. Passa aqui por este quadrado, sofre uma transformação qualquer e depois vai para o meu output. Obviamente, se eu desligar estes traços, o meu output não vai ter absolutamente saída nenhuma, ou seja, não vai sofrer alteração nenhuma. E o que é que acontece aqui? Se eu tiver isto selecionado, isto é um chamado nó, e eu posso ter vários nós metidos pelo caminho. Posso, com o botão do lado direito, adicionar nós. E os nós que eu tenho são série antes, ou seja, antes deste nó adiciona-me um outro. Paralelos, ou seja, se eu adicionar aqui um nó paralelo, ele deste caminho divide em dois e coloca um caminho paralelo e depois volta a juntar os dois e faz uma saída. Tenho uma layer e tenho um outside. Neste momento, nada interessa a não ser os nós que estão em série, ou seja, são consecutivos, estão uns a seguir aos outros. E se eu adicionar vários nós em série, quer dizer que qualquer coisa que eu faça neste vai afetar estes que estão para a frente. Okay? Se eu quiser fazer uma afetação qualquer, eu faço uma afetação neste nó, depois se quiser fazer outra afetação qualquer, faço neste, para ter sempre aqui a hipótese de corrigir alguma coisa separada. Vamos imaginar que eu quero colocar isto tudo mais vermelho. Então, neste nó, eu vou aqui à minha roda de cores e mando isto tudo para o lado do vermelho. Okay? E se vocês conseguirem perceber que isto está tudo a ficar mais avermelhado, esta afetação está feita neste nó, mas vai afetar estes todos. Se eu agora quiser mudar outra coisa qualquer, não interessa bem o que é que eu estou a fazer neste momento. Não é este que eu quero. Quero aqui, se calhar. Aqui, ok. Vocês reparem que este está verde, mas este depois já está amarelado. E agora aqui a mesma coisa. Vamos passar assim. Portanto, este afetou este afetou este e este está depois no output. Obviamente, se eu mexer aqui no primeiro,
vou afetar todo o resultado final. Se eu agora puxar isto para outro lado qualquer, vou estar a afetar o meu resultado final. Portanto, está a mexer tudo o que está para a frente. Okay? Isto é uma forma de eu conseguir, de eu ter algum controle sobre aquilo que estou a fazer. Não fazer tudo no único nó, para conseguir desfazer ou corrigir de uma forma mais controlada. Ora, eu posso eliminar isto também, e posso fazer reset a isto que fiz. Reset, e tirei as alterações todas. Qual é que é a ferramenta que nos permite extrair aqui qualquer coisa? É precisamente aqui o qualificador. E o qualificador, e como eu estou a trabalhar com imagens que são comprimidas, ou seja, não são ficheiros RAW, eu tenho a minha roda de cores primárias e tenho o meu qualificador em HSL. Portanto, se ele não tiver em HSL, eu venho aqui a este lado e seleciono este ícone para passar o qualificador para HSL. Portanto, ele pode estar em RGB, ou pode estar em luminância, ou pode estar em 3D. O que interessa neste momento é o HSL. E portanto, quando eu passo aqui em cima, vocês reparem que isto se transforma num conta-gotas. Se eu carregar aqui no verde, vejam o que é que acontece ali daquele lado. Tudo o que é esta cor ficou selecionado e isto aqui ficou transparente. Quer dizer que neste momento qualquer afetação que eu faça é feita apenas naquilo que está selecionado, que eu selecionei com o qualificador. Ou seja, se eu quiser mexer no verde e deixar aqui a pessoa sem qualquer alteração, eu posso. E reparem que isto está-se a refletir apenas naquilo que está por fora. Obviamente que aquilo que está por fora afeta a forma como nós vemos o que está por dentro, mas se vocês conseguirem perceber o que está por dentro, não está sequer a mexer. Obviamente que eu posso fazer ao contrário. Okay? Eu tenho aquilo que está por fora selecionado, porque eu selecionei aqui, mas eu posso inverter a minha seleção. Dentro das ferramentas do qualificador, eu tenho aqui uma ferramenta para inverter a minha seleção. Se eu carregar aqui, vão ver que isto vai ficar tudo cinzento e apenas vai ficar ali selecionado a rapariga. Okay? E neste momento, se eu fizer uma alteração, eu vou fazer só à rapariga. Vou amarelá-la, ou esverdeá-la, ou azulá-la. Portanto, não está a acontecer aquilo que estava a acontecer cá fora há bocado. Então, o qualificador é uma ferramenta de seleção que me permite selecionar, neste caso, e como eu estou a trabalhar em HSL e como nós vimos no FCD anterior, o U corresponde àquilo que nós falamos é a matiz. E o que é a matiz? Lembram-se? Já ninguém se lembra do FCD anterior. Matiz, diz-vos alguma coisa? É a propriedade que nos define qual é que é a cor, ou aquilo que nos faz saber qual é que é a cor de que estamos a falar. Na realidade é o nome da cor, vá. Se eu disser é verde, eu estou-me a referir à matiz. É aquilo que me leva a vir para aqui, ok? Portanto, se vocês virem U, vocês selecionam a cor que querem. Depois, a saturação, que é o quê? Que é a quantidade de cinza que é acrescentado à imagem. E vocês veem que aqui está completamente cinzento e aqui está completamente saturado de cor. E depois a luminância, que é o brilho, que é a quantidade de branco que nós acrescentamos, ou a quantidade de luz, na realidade, que nós acrescentamos à imagem. Aqui está completamente preto e aqui está completamente brilhante.
Portanto, o que o qualificador me está a fazer é selecionar determinada matiz com determinada saturação, com determinada luminância, que me vai definir exatamente o que é que eu estou a selecionar. Portanto, quando eu carrego aqui, eu vou selecionar este verde todo e depois posso inverter a seleção com este botãozinho de inversão de seleção. Agora reparem, eu aqui na realidade já estou a criar ali uma transparência. Porquê? Porque estou a selecionar uma coisa, não é? E estou a deixar a outra por ficar selecionado. O que é que me falta aqui? Falta-me adicionar um canal de saída daquilo que é exatamente a informação da transparência, que é o chamado canal alfa. O canal alfa, quando vocês ouvem falar do canal alfa, é sempre o canal que transporta transparências. Então, eu aqui, como não tenho canal alfa, só tenho o meu output normal, RGB, eu vou ter que fazer com o botão do lado direito, num sítio qualquer vazio, adicionar um output alfa. Quando eu faço isto, aparece-me aqui um, um botãozinho, um círculo azul, e intuitivamente vocês já perceberam o que é para fazer. Se eu tenho no verde, tenho aqui um fio a ligar o output verde ao ponto verde, eu vou ter que ligar este ponto, este quadrado azul ao ponto azul. E reparem, o que aconteceu foi que eu estou a ver aquilo que está por baixo na minha timeline porque eu criei uma transparência aqui na página de cor para aquilo que selecionei. O que é que se passa? Passa-se que a minha seleção está invertida, não é? Porquê? Porque eu retirei a pessoa, que é exatamente aquilo que eu quero deixar, e fica o ecrã verde. Então eu só vou ter que inverter a minha seleção e, por magia, reparem que eu tenho a minha pessoa aqui no clipe e o resto está tudo preto, está transparente, e eu já estou a ver aquilo que está por baixo. Portanto, sem este canal alfa nada feito, ele tem que estar ligado, tem que estar adicionado, porque ele não existe por defeito. Eu tenho que o adicionar alfa output, e tenho ainda que fazer a ligação de um lado ao outro. O que é que acontece? Acontece que se eu fizer zoom a isto, vocês vão ver que isto não está perfeito. Tem aqui alguns erros de extração. Posso tentar melhorar estes erros de extração mexendo aqui nestas propriedades da matiz, da saturação e da luminância. Vamos tentar melhorar isto através da matiz. Ou então eu posso acrescentar à seleção clicando aqui no conta-gotas mais. Se eu clicar no conta-gotas mais, eu vou acrescentar àquilo que já está selecionado, vou acrescentar mais isto. Ok? Não foi uma boa estratégia, porque reparem no que é que aconteceu. Isto ficou tudo esverdeado e, na realidade, em vez de estar a retirar mais, eu estou a retirar isto tudo. Então eu vou clicar aqui outra vez, ou vou fazer reset a tudo isto, se calhar é o melhor que eu faço. Qualificador aqui, e agora vou trabalhar só com estas propriedades aqui. Portanto, nós estamos centrados ali numa matiz, e reparem, quando eu começo a abrir a matiz a outras cores, o vermelho começa a ficar também comido, digamos assim. Okay? Então, se calhar, eu não preciso de andar ali muito fora disto. O que é que eu vou fazer? Vou tentar mexer e eu posso mexer isto. O centro é o ponto onde ele se encontra, o width é a abertura que ela tem, e a suavização é aquele como se fosse uma rampa, okay? Que é a mesma coisa.
a parte de baixo, onde é que está, e reparem, quando eu começo a mexer na parte de baixo, aquilo começa a melhorar. Okay? A parte de cima não faz nada. A suavização à esquerda também não está a fazer já nada. E a suavização à direita não vai fazer nada. Portanto, vamos experimentar ainda a mexer aqui na luminância. Ora, vamos aqui para este lado. Não faz nada. Vamos aqui para este lado. Nada faz. Aliás, não posso desviar isto muito para a esquerda. Tenho que ir mais para a direita. A suavização não faz nada. Esta suavização nada faz. Portanto, eu aqui já melhorei tudo aquilo que tinha para melhorar. Não afetei mais nada. Portanto, e podemos olhar para a totalidade disto. Uma coisa que eu gosto de fazer logo é desligar daqui os clipes e a timeline, que é para ter mais o chamado real estate. E inclusive aqui não dá para puxar mais. Portanto, eu não afetei nada com esta mudança. Portanto, não estou a afetar o tom da pele, não estou a afetar a cor do vestido, não estou a afetar a cor dos cabelos. Mas ainda assim continuo aqui com defeitos que preciso de corrigir. É aí que entram estas ferramentas aqui deste lado, que é a fineza do meu mate. Ou seja, como é que eu vou trabalhar aqui as fronteiras entre uma coisa e outra. Uma das coisas, ou normalmente as coisas que resultam, é este clean black, clean white, o black clip e o white clip. E depois a fronteira entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Então eu vou começar aqui a mexer o pré-filter para ver o que é que faz. Okay? Reparem, ele está ali. Deixa eu ver um sítio onde isto se note mais. Deixa eu baixar mais. Talvez aqui. Conseguem perceber que aquilo está ali a mexer, ok? Não dá para perceber muito bem o que é que está a fazer, mas está a aumentar. Já vamos ver. Ele trabalha melhor depois das propriedades, ou nós conseguimos perceber melhor depois destas propriedades estarem mexidas. Vamos ver o Clean Black. Ora, quando eu coloco Clean Black, o que é que ele começa a fazer? Começa-me a comer a minha seleção para dentro. Vamos ver Clean White. Clean White começa-me a fazer ao contrário. Começa-me a comer a seleção da fronteira para fora. Vamos ver o Black Clip. Não tem qualquer... Ou tem, aliás tem. Que é, na realidade, que eu estou a fazer é este serralhado todo está a ser comido. Ok? Vamos ver o White Clip. Ao contrário, não é? E o Blur e o In e o Out. Com estas propriedades todas nós conseguimos... Se eu quiser fazer reset é clicar dois cliques no nome da propriedade. Okay? Faz reset. Então, melhorar isto. Inicialmente vai ser sempre por tentativa e erro. Okay? Com prática, vocês já vão perceber no que é que estão a mexer. Portanto, se eu estou a mexer no Clean White e se a fronteira do verde está a alargar para aquele lado, o que eu tenho que mexer é no Clean Black, não é? Para alargar a fronteira ao contrário.
Isto é só, é com dose altamente reduzida, ok? Mais, vamos ver Black Clip. Black Clip, se eu começo a puxar para aquele lado, ele começa a ajustar-se à fronteira, ok? E agora, o que eu vou fazer? O in e o out, vou puxá-lo mais para este lado, para o lado do in, e agora o blur, para fazer o desfoque da minha fronteira, para não se perceber muito bem o que é que está a acontecer ali, ok? Não resolvi tudo, não é perfeito, perfeito, mas ok, se calhar aqui eu vou tentar através da saturação, não é bem isto que eu quero mais é isto aqui, assim, para aqui para este lado, e talvez mais assim, e talvez mais assim, e aqui a mesma coisa, no mesh, e aqui, ok. Isto vai ser sempre, inicialmente, uma tentativa e erro, ok? A partir do momento que vocês começam a perceber o que é que cada coisa destas faz, vai ser bastante mais simples vocês retirarem, extraírem qualquer tipo de cor. Eu podia extrair, por exemplo, o vestido, ok? E ela iria ficar só com a pele por cima do mapa e a parte do vestido iria ter a transparência e iríamos ver o mapa por baixo. Podia retirar o cabelo, podia inclusivamente retirar a pele. É muito mais difícil. Nós, quando trabalhamos com extração de croma, e daí vocês verem sempre as filmagens ou com ecrã verde ou com ecrã azul, tem a ver com uma coisa. Eu não sei se isto, acho que não dá para. Aqui não dá para ver isto. Dá para ver isto assim. Todos os tons de pele estão aqui onde vocês estão a ver este traço. Ou seja, eles estão na roda de cores exatamente entre o vermelho, que é aqui, algures, e o amarelo, que é aqui, algures. Portanto, os nossos tons de pele estão todos aqui. E aqui vocês podem perguntar: mas eu sou branco, o outro é preto, o outro é amarelo, o outro é azul, o outro é chinês, o outro é índio, o outro é não sei o quê. Os tons de pele são todos diferentes. Certo, são todos diferentes, mas estão todos aqui. O tom de pele está todo aqui. Se eu selecionar alguma coisa na minha imagem da pele dela e se a minha seleção não for parar aqui, é porque a minha correção de cor ou o meu, a minha colorização da imagem ou as cores estão todas fora do sítio. Independentemente de ser branco, preto, azul, vermelho, o tom de pele, ok? Dos tons de pele que a humanidade tem, vêm todos parar aqui a este traço. Todos. E o que é que acontece? O que acontece é que as tonalidades mais afastadas destes tons de pele são exatamente os vermelhos, os azuis e os verdes. São os que estão na parte oposta. Daí utilizarmos o ecrã verde e o ecrã azul. Okay? O ecrã verde em determinadas situações, o ecrã azul em determinadas outras situações diferentes. Precisamente porque estão aqui. Obviamente, se eu fizer a extração do vestido, podemos ver o que é que acontece. Eu agora vou anular isto tudo. Fiz reset. Ou seja, se eu tivesse um ecrã vermelho para extrair, o que iria acontecer é que
eu iria fazer aqui a extração. Ok? Posso inverter a minha máscara. Ela não está bem feita. Quando eu começar aqui a mexer nisto para extrair o vermelho como deve ser, vamos ver aqui o centro. Vamos alargar isto mais um bocadinho. Ok. Vamos mexer na saturação agora. Ok. Reparem. Eu para extrair o vermelho, olha o que é que está a acontecer à pele dela. Eu estou a extrair o vermelho, ainda tenho aqui bocados de vermelho para extrair, não é? Mas já estou a mexer na pele dela. E já não tenho grande hipótese de extrair aquele bocado de vermelho. A mesma coisa, se eu por acaso quisesse extrair o tom de pele, o vermelho, para eu extrair a pele toda, o vermelho iria ser a determinado momento. Reparem que o vermelho já está a ser alterado. E portanto, a razão pela qual nós nunca utilizamos uma cor aqui na roda de cores que esteja próximo. Isto vamos fazer mais ou menos 45 graus aqui, ou menos 45 graus. E o tom de pele está aqui a algures. Portanto, quer dizer que se eu utilizar qualquer coisa que esteja fora deste quadrante, que esteja mais aqui para baixo, mais para o lado oposto, entre o azul e o verde, ou azul ou verde, oceano, ou qualquer coisa do género, é muito mais fácil eu não tocar nesta parte do espectro das cores. E portanto, obviamente, se eu selecionar o verde é muito mais fácil não mexer nada, por mais que eu mexa aqui na saturação para conseguir refinar a minha seleção, enquanto que há bocado já estava a ir comer o vestido ou a pele ou fosse o que fosse, aqui eu continuo a não tocar em nada disso. E mesmo se eu abrir mais aqui a minha seleção, okay, não toquei em nada daquilo que é a pele dela e em nada daquilo que é o vestido dela e o cabelo, etc. O que é que nós temos que ter em atenção? É que quando nós estamos a filmar com um ecrã verde ou com um ecrã azul, uh, todos os adereços e todo o vestuário e tudo o que existe aqui, nada pode ter tonalidades parecidas com aquilo que queremos extrair. Vamos imaginar que ela agora tinha aqui uma pulseira verde, ok? Ou que tinha aqui um colar com uma pedra verde. O que é que iria acontecer? Aquela pedra iria ficar transparente, ou seja, ela iria ficar aqui com um buraco e com um buraco na zona da pulseira. Portanto, há que ter atenção quando estamos a extrair um ecrã verde ou um ecrã azul em que os adereços, todos os adereços, nada pode ter a mesma tonalidade. Faz sentido, não é? Portanto, trabalhinho feito, podemos passar para a página da edição e temos já aqui a nossa extração feita. O que é que acontece agora? Pronto, como vocês podem observar, está aqui, isto não está perfeito, está ali muito serrilhado. Porquê? Porque eu não lhe dei aqui o blur devido. O blur, que é o desfoque. Este blur tem a ver com a fronteira entre a minha seleção, entre aquilo que está selecionado e aquilo que não está selecionado. Se eu não lhe der um bocadinho de blur, isto vai parecer falso. Okay? E assim já não soa tão falso. Obviamente que há aqui algumas coisas que não são possíveis de corrigir assim muito facilmente, mas para uma pronto, aqui a questão é que o formato do mapa, não é? A resolução do mapa
e nós podemos observar aqui no inspetor, aqui nos metadados. Ora, isto tem 748 pixels por 1006 e esta imagem aqui tem 1920 por 1080. Quer dizer que elas não são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Exatamente, e isto tanto faz ser na página de corte como de edição, exatamente com o mapa selecionado, eu vou abrir o inspetor e o inspetor tem as propriedades de transformação. Estas propriedades permitem-me aumentar e posicionar e rodar e mudar o ponto de âncora da rotação e fazer o pitch à imagem. E o IO, que eu nunca sei traduzir isto. Há uma palavra, isto tem a ver com a navegação também. Posso inverter a imagem no eixo vertical ou inverter a imagem no eixo horizontal. Portanto, estas propriedades de transformação são as propriedades que eu vou utilizar agora e aproveitar para introduzir um novo conceito, que é, eu vou anular isto tudo, e é a propriedade transform, tem aqui um coisinha à frente, uma setinha com um círculo com uma setinha e com mais, anula todas as propriedades, ou reverte todas as propriedades para o estado original. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar-me no início da timeline, portanto puxo a minha cabeça de leitura para trás, ou a agulha de leitura, e vou aumentar o mapa até ele encher a totalidade do ecrã. Ok. Ok, não. Aqui. Ok. E agora vou reposicioná-lo. E ela vai começar por apresentar ali o norte. Ainda vou ter que fazer zoom a isto. Mais um bocadinho. Ok. Pronto. Obviamente que o mapa deveria ser adequado a isto e não é. Isto. Ok. Portanto, e assim já começamos com o mapa mais ou menos coerente com aquilo que estamos a ver. O que é que acontece? Quando eu ponho isto a andar, e quando vocês veem na televisão este tipo de coisas, não é? O mapa, a pessoa vai apresentando, mas o mapa vai-se deslocando também, não é? Como é que nós conseguimos pôr o mapa a movimentar-se? É aqui que entra um conceito chamado keyframe. Keyframe é uma marcação, um marcador de posição que em determinado ponto da timeline tem um valor e eu posso alterar esse valor noutro ponto da timeline. O que vai fazer com que depois o valor oscile entre a definição inicial e a definição final. Exemplo. Quando eu chegar ao fim da timeline, eu quero o meu mapa a ver o Algarve. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu estou nesta posição neste momento, eu vou carregar aqui neste diamante. Isto é o marcador de keyframe, ou neste losango, como quiserem chamar. Clico aqui e o que ele fez, ficou vermelho, marcou-me esta posição neste ponto da timeline. E eu agora vou andar com a cabeça de leitura para o final e vou apenas mexer na posição e é na posição Y, não é na X. Vou andar com isto. Até o Algarve. Ora. Vamos pôr mesmo no fim. Ok, aqui. Vamos tirar dali as letras. Pronto. O que é que eu disse? Disse que na posição inicial da timeline tinha determinado valor na posição X, Y, desculpem, e no final daquilo que tenho aqui na timeline
tenho uma outra posição. O que vai acontecer é que isto, quando estiver a andar, vai variar. Reparem nestes números aqui, consoante eu vou pôr isto a andar, estes números vão variar entre o valor inicial e o valor final. É só isso, mais nada. Vai fazer com que o meu mapa se desloque. Porquê? Porque eu estou a fazer variar os números. Como é que eu fiz variar os números? Cheguei ao início da timeline e carreguei aqui no marcador de keyframe e cheguei ao fim da timeline e mudei a posição para outra posição qualquer. O que isto está a fazer é fazer variar o número que está na posição entre o inicial e o final. Okay? Mesma coisa com o zoom. Vamos imaginar que eu aqui no final quero que o mapa desapareça para o centro. Que desapareça, vai encolhendo até ficar um pontinho no centro. Então eu vou ter que, antes disto acabar, vamos dar um segundo, por exemplo. Isto acaba aos 20. Não, vamos fazer aqui 2 segundos, nos 18. Ok, nos 18 segundos, eu vou marcar um keyframe no zoom. Vou marcar aqui um keyframe. E agora, quando chegar ao fim, vou andar com a cabeça de leitura para o final. O meu zoom vai ser 0. E o que vai acontecer é que o mapa vai fugir. Porquê? Porque o valor que eu marquei nos 18, e vocês podem andar de keyframe em keyframe utilizando aqui as setas. Okay? Estou na marcação, no ponto de marcação daquele keyframe, é isto. Mas eu posso alterar neste momento. E a mesma coisa aqui, posso alterar. E a mesma coisa aqui. Ou seja, ele vai-me deslocando para o sítio onde eu tenho keyframes marcados.